operação delegada, a intenção primeira é reforçar a segurança e também coibir o comércio ilegal. E aí rolou um erro de interpretação que a gente não sabe qual é exatamente, também não importa mais, que a PM começou a confundir artistas de rua com comércio ilegal, porque passavam o chapéu e a PM entendia que passar o chapéu era comércio, quando não é. Mas até hoje a gente não sabe se a ordem veio da prefeitura, se veio do comando da PM, se foi erro de interpretação de oficiais da PM. Então, a coisa da Paulista aconteceu no final de 2010. Na prefeitura, o prefeito Kassab criou uma operação que chamava Operação Delegada. Numa dessas abordagens eu tive meu material apreendido. Mas eles alegavam que... Alegavam que eu não podia usar o espaço público sem estar pagando impostos para a prefeitura, que a partir daquele momento era proibida a apresentação de artistas de rua em São Paulo, por causa da Operação Delegada. Aí eles apreenderam meu equipamento, eu fiquei nervoso na hora, briguei com eles, taquei a guitarra na viatura e fui preso. Rafael Piu virou o ícone do movimento, né? No ano passado, por volta de setembro, a gente começou a receber notícias de artistas de rua que estavam sofrendo repressão. Teve uma audiência pública na Câmara Municipal, onde a gente estava debatendo os programas municipais de fomento ao teatro e à dança, que estão até hoje sendo ameaçados por um decreto que foi assinado pelo Kassab, mudando as regras do negócio lá. Aí é uma outra discussão. Mas nessa audiência, um grupo de artistas de rua foi lá fazer uma denúncia para os próprios artistas ali presentes, de que muitos artistas estavam sendo repreendidos, estavam tendo seus instrumentos apreendidos, teve agressão, teve violência, teve artista indo para prisão, não sei o quê, mas aquilo ainda estava só no verbal, na denúncia verbal. Já começou a causar uma indignação em muita gente lá, principalmente numa palhaça chamada Sylvia Leblon, palhaça espirulina, que é uma senhora que viveu durante a ditadura e tudo mais, então tem essa questão com a repressão muito forte, né? Qualquer tipo de repressão revolta pessoas que viveram essa geração. E aí, passado um mês, ou talvez até algumas semanas dessa denúncia, chega de repente a foto do Rafael Piu sendo preso. E aí aquilo virou a gota d'água. A foto rodou a internet inteira, rodou o Facebook, o Twitter, que nem louco, todos os artistas se revoltaram. E aí a Sylvia Leblon, indignada com mais esse episódio, principalmente por ser, além de ter uma imagem muito forte, era com uma pessoa próxima nossa, ela resolveu propor dentro de um grupo de discussão sobre palhaços, uma saída de palhaços para reforçar que a gente conhece o nosso direito de liberdade de expressão artística. E aí, essa primeira proposta de ser só uma saída de palhaços, de 5, 10 palhaços, acabou, por sugestão de algumas outras pessoas, a gente segurou um pouco a saída e transformou numa manifestação, num ato, que foi o ato que a gente fez dia, acho que 21 de dezembro, alguma coisa assim. Juntou mais de 500 pessoas aqui na Paulista. Acabou despertando o interesse da prefeitura. A prefeitura percebeu o erro que eles cometeram quando implantaram a operação delegada e chamaram a gente para discutir uma solução.
Eu estou sendo impedido pela polícia, a Corporação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com ordens da Prefeitura, com a operação delegada que acontece numa parceria do Estado com a Prefeitura, onde os policiais recebem R$13 por hora para poder impedir qualquer coisa que vá contra os desejos imorais ou morais, que seja, porque moralidade e moralidade é a mesma coisa, do nosso querido prefeito Kassab. Eu fui informado que se eu subir novamente para me expressar como desejo, como é livre pela Constituição Federal, ele vai me derrubar novamente e vai me levar para o DP. Então vocês vão presenciar agora essa ação, tá? Consciente por mim e pelo senhor Acácio. Agora só acho engraçado 100 policiais para prender um cara que está pacificamente. Isso eu acho muito engraçado. Perdendo o patrimônio público. Ele não determinou, está inteiro o telefone, desculpa. O que ele demandou? Não é público, é privado. Vai descer sim. Tudo bem, pode deter, mas vocês estão fazendo errado. Quantos que tem meia dúzia? Tem meia dúzia de gente aí? Acho que vai mais, hein? Acho que vai mais. Tá bom? Tá joia? Tá joia, Você perfeito. quer provar? Quer ver como é que faz? Fique registrado que ele está sendo preso sem fundamento legal. Eu não duvido que você tem poder para prender qualquer um. Duvida que você vai ver. Eu não o bicho duvido. vai pegar. Eu não duvido, você tem uma arma, eu não tenho nada. Constituição Federal que me dá a liberdade de expressão. Se for impedido sobre essa lei, de nada vale mais essa lei, concordam? É uma lei federal que vai ser infringida por uma lei estadual ou municipal, que nem existe. Então aqui vou eu, com toda a prova, expressar os meus sinceros sentidos e sentimentos. Só posso saber para a delegacia que ele vai? Alguém pode informar isso? Ou ninguém? Ah, eles vão... Olha lá, ó. Pronto. Vejo uns comentários no Twitter, dentro de um perfil do Twitter que fala sobre trânsito na cidade, os caras falando, trânsito terrível na Paulista, confusão na frente do Center 3, alguém sabe o que está acontecendo? Aí eu, na hora me veio, tipo, Rafa Pio na cabeça, umas coisas assim, então aproveitei que eu moro do lado e corri pro Center 3. Cheguei no Center 3, já tinha dispersado o negócio e eu vi uma viatura saindo. Perguntei para seguranças, os seguranças falaram, foi um artista aí, acabou de ser levado pela polícia. Eu perguntei quem era, os caras falaram, não, é o terrorista. Corri até o Trianon, no posto de polícia lá, pedi informação e falaram que provavelmente tinha sido levado para o DP ali na rua Estados Unidos. Fui até lá e o cara tava lá mesmo, esperando acontecer toda a papelada lá. Fiquei algumas horas com ele, conversamos sobre o que tinha acontecido, sobre o fato dele ter peitado a polícia, sobre ele ter subido no orelhão, quais eram esses limites entre liberdade de expressão artística e responsabilidade cidadã, qual a função da polícia nesse sentido também, porque a polícia em muitos momentos repreendeu artistas que estavam simplesmente se expressando, mas nesse caso os policiais estavam cumprindo uma ordem que eles têm que cumprir, senão eles são processados por prevaricação. Então, tipo, o cara estava em cima de um patrimônio público. E infelizmente os caras tinham que tirar. E além dele estar em cima de um orelhão, ele estava portando um simulacro. Então ele estava segurando uma simulação de fuzil com uma rosa na ponta, com uma flor na ponta. Só que existe uma lei na cidade que impede o uso de simulacros. No final das contas ele teve que assinar um termo de responsabilidade e foi fichado de forma simples, não foi preso. O decreto veio desse contato que fizeram conosco. Procuraram a gente foi para uma reunião na Secretaria de Coordenação de Subprefeituras, que é a responsável pela operação delegada e também responsável pelo uso e ocupação do solo na cidade, que para eles era o tema
relevante no assunto. A gente achou no começo que a Secretaria de Cultura fosse fazer alguma coisa, mas ela nunca se manifestou. E também não era exatamente da alçada deles. Então a gente teve uma reunião com o secretário, Ronaldo Camargo, e a partir dessa reunião a proposta deles foi a criação de uma portaria que seria assinada pelo secretário, regulamentando a atividade nas ruas, ou seja, regulamentando o uso e a ocupação de solo pelos artistas de rua. Tivemos várias reuniões para elaborar o texto, a gente levava sugestões para eles, discutia numa mesa, eles colocavam as visões deles, que muitas vezes eram um tanto equivocadas, porque eles não conseguiam entender o que a Constituição diz. A Constituição garante a liberdade de expressão artística, independente de censura ou licença, mas eles queriam impor uma série de condições para os artistas se apresentarem. Queriam criar um cadastro obrigatório, por um momento queriam determinar logradouros para os artistas se apresentarem, tipo, definir, essa é a esquina do teatro, essa daqui é a praça do não sei o que lá. E depois de muitas conversas, a gente conseguiu fazer eles entenderem que simplesmente a gente tinha que criar uma forma de tornar o artista responsável por o que ele está fazendo. E não dizer ao artista como ele devia fazer. Aí a partir disso o texto até que saiu muito melhor do que a gente esperava e, para nossa surpresa, se tornou um decreto assinado pelo prefeito. E agora, como o decreto não é uma ferramenta definitiva, pode ser a facilidade com que ele foi criado, assinado pelo decreto, também pode ser derrubado pelo próprio prefeito ou um próximo. Então agora a gente está com um projeto de lei municipal tramitando na Câmara, que deve ser aprovado até o final do ano, começo do ano que vem, assinado por 6 vereadores, uma frente em defesa dos artistas de rua, um projeto de lei que se tornou um projeto da Casa, da Câmara, não é um projeto de um vereador só, essas coisas todas. Então estamos caminhando com uma coisa bem legal para tentar ter agora uma lei municipal tratando isso de forma definitiva. Emerson é saxofonista e ficou 3 anos parado por ter sido proibido de tocar em frente ao Conjunto Nacional na Avenida Paulista. Graças ao decreto feito pelo prefeito Kassab, Emerson voltou a tocar no local normalmente desde julho desse ano. Essa foi uma manobra feita pelo Conjunto Nacional, depois de eu assinar um acordo com eles, que eu não poderia tocar nas calçadas do Conjunto Nacional, significava debaixo da marquise deles. Tá. Eu vim tocar aqui, eles tiraram uma fotografia minha, mandaram um dos seguranças aí, que era meio amigo meu, falou assim: ô meu amigo, tira uma fotografia, ajeita o cabelo ali, dá um sorriso. Tiraram minha fotografia e mandaram para o juiz dizendo que eu não tinha o mínimo apreço pela lei, que além de tudo estava rompendo o contrato, ainda me aprumava e ia para a Câmara. Bem, o decreto que o prefeito assinou e que veio de uma luta nossa dos artistas de rua, de uma reivindicação nossa, infelizmente o Brasil ainda é um pseudo país, porque precisa de uma lei municipal para poder fazer valer uma lei federal. Esse decreto você conseguiu voltar a tocar aqui? Voltar a tocar aqui. Tá. Também. Liliana é uruguaia e trabalha como estátua viva há 12 anos. Um dos principais pontos em que trabalha é na frente do Conjunto Nacional na Avenida Paulista. Problemas? Eu não sei se tem assim um problema grave, assim, mas eu acho mais a parte de me cuidar, né? Porque assim, eu fico... Aqui eu tenho vidro para me olhar as costas, mas não é todo lugar, né? Então tem lugares que a gente fica com as costas descobertas e a rua é um lugar onde a gente fica muito exposto e você não sabe se vai acontecer, o que vai acontecer, né? Acontecer assim de alguém me beliscar, me bater, me empurrar, mas não
aconteceu nada, mas eu posso cair, sei lá, né? O ano passado eles não estavam deixando, tipo assim, não estavam deixando entre aspas, né? Porque na verdade eu nunca fui interrompida de trabalhar. É que eles não estavam querendo que a gente se apresente aqui, né? Aí eles falavam como que a gente estava se apropriando do solo, mas não tinha assim eu acho uma desculpa legal pra eles falarem pra gente. Até falaram que iam prender minhas coisas, mas aí eu falei o que iam prender, porque eu só uso roupa, né? Aí eu perguntei o que eles iam prender, eles falaram que iam aprender a roupa, mas nunca fui interrompida, na verdade, de trabalhar. Porque eu sempre mostrei a lei de livre expressão, antes de sair essa outra, que saiu agora, né? Aí eu mostrava a lei de livre expressão e simplesmente eles ficavam por aí olhando e eu ficava trabalhando. Na verdade eu nem percebi na hora. Eu percebi que alguém se agachou, aí eu achei que tinha colocado uma moeda, né? Aí eu me mexi e depois que eu fui ver que ela não tava mais. Mas você conseguiu recuperar? Consegui, eu saí atrás e consegui recuperar. Então, na verdade, eu acho que assim, poderia ser necessário aos olhos deles, porque pra mim nunca foi necessário, que a gente nunca teve a proibição de poder trabalhar nos lugares. Só que, bom, eles estavam falando pra gente que era proibido mesmo assim, eu sabia que não era. Eu tava trabalhando mesmo assim. Então, pra mim não tinha necessidade, eu acho que tinha uma necessidade dos olhos deles ou das outras pessoas aqui em São Paulo, eu não sei. Mas foi bom, né, porque pelo menos parou a incomodação, eles instruíram os policiais que estão na rua, porque eles não têm culpa também. Aí eles cumprem a ordem, se eles tiverem que tirar a gente, eles vão querer fazer isso. Conversamos com a capitã Denise da base comunitária do Trianon na Avenida Paulista. Ela nos disse que hoje em dia os artistas têm liberdade e podem se expressar como querem, mas para a polícia militar, neste primeiro momento, não estão fazendo cumprir esse decreto, que foi uma orientação da própria prefeitura. Os motivos de apreensão, geralmente, era sobre a utilização indevida do solo e coisas como caixas de som eram recolhidas. Desde que não haja ninguém incomodado, não há intervenção, disse ela. A São Paulo Turismo tem já trabalhado numa questão de incentivo, inicialmente numa linha de arte urbana. A gente inaugurou recentemente uma central de informação turística na República, que foi grafitada para valorizar, exatamente mostrar que essa é a cara da cidade, essa arte urbana. E a equipe já está preparada para primeiro dar a informação, para mostrar isso como um grande atrativo turístico da cidade hoje. Em paralelo, a gente está lançando um roteiro turístico que também apresenta esse tipo de manifestação na cidade, inicialmente com foco na arte urbana também, grafite, artes plásticas, e usando um segundo projeto que eu vou falar logo mais, a gente vai ampliar para outros tipos de manifestação. O nosso objetivo é mostrar, São Paulo é hoje o principal destino turístico do país, a gente recebe mais de 2 milhões de turistas por ano. Lógico, nosso grande fluxo é negócio, a
a gente recebe muita gente a lazer e esse turista tem que saber desse grande destaque que a cidade tem para a arte urbana e para a arte de rua. Então, nosso objetivo é conseguir transformar isso num produto e apresentar para o turista como um grande atrativo. É muito importante a gente regular o artista de rua em São Paulo por causa do exercício social. O exercício social é muito importante e a arte ela humaniza os espaços, as populações, ela traz não só segurança, mas humanidade nas relações. Então, socialmente é muito importante a gente assimilar. Agora, o que eu acho vital, só pensando no futuro da atividade, é que isso seja feito de uma maneira muito bem pensada, para que isso não caia em algumas armadilhas em que você pode indispor determinado setor da sociedade ou determinado os moradores, os donos das lojas, o dono do bar, ou quem quer que seja que também usa da rua ali, ou o próprio transeunte, para que ele não se volte contra o artista de rua porque ele está sendo incomodado. Então a gente tem que saber muito bem como fazer isso para que não tenha volta, para que seja um processo irreversível, para que a gente ocupe as ruas da cidade com arte, para que isso aconteça de uma maneira interessante, esteticamente engajada e viável que atraia mesmo os olhares, entende, com boa arte e coisas que têm relevância cultural, e que isso seja irreversível, porque senão você daí começa a brigar com o dono do bar, com o cara que trabalha no escritório, e o seu som está incomodando e não sei o que lá, isso vai inviabilizar o processo, porque daí a turma se organiza também e breca o progresso dessa ocupação das ruas. Então precisa fazer isso de um jeito muito, muito bem pensado. Por isso que isso aqui é muito importante, que as pessoas discutam antes com quem é da categoria, com os artistas, com quem opera a arte na cidade de São Paulo, que é o nosso caso, e sabe onde o calo vai apertar, onde potencialmente pode haver um conflito, porque daí a gente previne esses conflitos e faz com que a coisa seja reversível.